Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 6 de novembro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com carinho no programa de hoje os nossos queridos e amados debatedores, o pastor Márcio Rocha, da Comunidade Evangélica da Zona Norte, a pastora Nadiege Macário, é a nossa menina da mesa de hoje, membro da Igreja Batista Central de Niterói, coordenadora do projeto Edificando Adoradores, o reverendo Paulo César Braga, da Igreja Metodista Central em Nilópolis, e o pastor Ailton Desidério, da Primeira Igreja Batista Nolins. Todo mundo já aqui para conversar com você. O nosso Debate 93 de hoje, uma de nossas ouvintes nos conta aqui, ó. Coisa difícil é gente. Alguns tão complicados que às vezes parece ser melhor estar com animais domésticos que com o ser humano. E quando isso acontece na igreja, os difíceis logo querem sair porque as coisas não são como eles acham que devem ser? Qual a melhor forma de conviver e receber pessoas difíceis em nossas igrejas? Sei que a Bíblia diz que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, mas e quando a pessoa não facilita o amor? Qual a melhor forma de repreender alguém que acha que está sempre certo, hein? É errado desejar que as pessoas difíceis da nossa vida vão embora e deixem de nos incomodar? Como descobrir se eu sou uma pessoa difícil na vida daqueles que me rodeiam? Você sabe se você é? Fala pra mim aqui, só aqui entre nós. Sabe se você é ou não, hein? Tem gente que diz que você é, e você também diz que os outros são. Será que tem alguém que é fácil? Ou todo mundo de alguma forma é difícil, hein? Quero ouvir sua opinião, ouvinte amado, a sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ô, pastor Paulo César Braga, me diga uma coisa, meu querido. Gente, é de fato difícil, como diz a nossa ouvinte, ou a nossa ouvinte está exagerando aqui, hein, pastor? Bom dia, J.R., bom dia, amigos debatedores, amados ouvintes. Bem, J.R., conviver, relacionar-se, sempre é muito complicado. Quer seja no matrimônio, quando você vai, porque no matrimônio ninguém nasce pronto, a gente vai se construindo, um casal, relações de amizade e tal. Então eu acredito que a gente precisa realmente estar atento a isso, porque senão a gente não convive em lugar nenhum. Todos nós temos os nossos defeitos, todos nós temos, em algum momento, somos impacientes, não aceitamos determinadas coisas a partir daquilo que acreditamos ser o correto ou ser a vida, mas a arte de viver é você saber lidar com quem pensa diferente de você. Isso é uma arte. A senhora concorda, querida menina da mesa de hoje, pastora Nadiege Macário? Bom dia, J.R. Bom dia. Eu concordo, sim. A gente vai amadurecendo e a gente vai aprendendo a lidar com situações. Agora, quando a gente fala gente é difícil, é porque gente é gente, tem raciocínio, tem emoção, não é? E nós não podemos comparar uma pessoa, um ser humano, com um animal. O animal, ele é domesticado, ele vai fazer aquilo que você treinou para que ele
venha fazer. Não é isso? Ele vai ter recompensas depois. O ser humano não. O ser humano, ele tem um raciocínio lógico daquilo que ele quer, daquilo que ele está pensando no futuro dele. Ele tem os seus sentimentos. Ele tem toda uma construção anterior da sua família, onde ele cresceu. Enfim, o problema maior que eu vejo é quando nós não queremos respeitar o outro. Aí tudo se torna difícil. Nosso querido Ailton Desidério, pastor Ailton Desidério, que é também psicólogo e tem sempre essa vertente para nos ajudar a entender um pouco mais o indivíduo, o ser humano, com as suas nuances, com as suas características que o diferenciam dos outros. Eu quero ouvir a sua opinião também sobre esse assunto. Gente, é difícil, pastor? Bom dia, JR. Eu posso falar um verso? Pode. Então vamos lá. Viver no céu com os irmãos amados, ali será grande glória. Mas viver na terra com os irmãos amados, aí já é outra história. Outra história. Parece um hino. É um hino. É que a questão é que, como disse a nossa colega aqui, nós temos constituições diferentes, nós temos opiniões diferentes, nós temos traumas que caracterizam, que traçam traços na nossa vida diferentes. Algumas pessoas se reclusam, né? Então elas, por medo, elas não se expõem, elas não se relacionam. Outras pessoas são contundentes demais nas suas opiniões. Tem gente que fala assim: eu falo mesmo porque eu sou franco. Eu tenho que falar porque eu sou franco. Eu digo o seguinte: olha só, entre a franqueza e a ignorância existe uma distância. Entendeu? Existe uma distância. Então, a questão é que não é porque você é franco que você vai sair por aí emitindo a sua opinião a todo momento, falando o que você acha da pessoa sem ela te perguntar. Então, tem pessoas que são difíceis. Agora, tem algumas que são mais difíceis do que as outras. E por isso que a Bíblia diz: enquanto for possível, que nós tenhamos paz com todos, porque em alguns momentos também a Bíblia diz, no caso até de uma disciplina, depois de uma palavra, de segunda palavra, evita-o. Então a gente tem que traçar essa relação de convivência com pessoas que nós podemos ter uma relação mais próxima, outras mais ou menos, e outras, enfim, não ter tanta proximidade, o que não significa que nós não a amemos ou consideremos ou odiemos, mas que aquela pessoa, por conta das características que ela tem, não dá para poder ter uma convivência mais próxima. Pastor Márcio Rocha, muito bom dia, seja bem-vindo. Uma de nossas ouvintes aqui no nosso WhatsApp diz o seguinte: olha, eu acho que eu sou difícil, entendeu? Acho, pois eu quero tudo perfeito e na hora. Sei que muitos me acham chata, mas eu gosto de fazer tudo sem erros. Será que isso é defeito ou é qualidade? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia aos amigos da mesa, bom dia aos debatedores, a todos que estão agora ligadinhos na 93. JR, quem não é difícil, né? Às vezes, acho que todos nós somos difíceis, todos nós temos as nossas peculiaridades que sempre vão desagradar um ao outro. Sobre essa coisa de perfeccionismo, tem horas que eu gosto de lidar com perfeccionista, tem horas que não. Eu tenho uma perfeccionista dentro de casa. Então, assim, né? Mas Deus nos deu graça, né? Nós que somos pastores, Deus nos deu essa graça para ter habilidade para lidar com todo tipo de gente, com todo tipo de pessoas, né? Com todo tipo de temperamento, e a gente tem que saber que às vezes a dificuldade de alguém, que a gente cria uma dificuldade pelo jeito de alguém, como a irmã está dizendo assim: eu sou perfeccionista, eu gosto de tudo perfeitinho, você acha que eu sou chato? E muitas das vezes o nosso comportamento também não agrada o outro, né? Eu não gosto de ficar procurando defeito nas pessoas, eu gosto de aprender a conviver com elas, que nessas diferenças Deus age de uma forma tão poderosa, né? Deus age de uma forma tão tremenda nas nossas diferenças que, puxa vida, pessoas são maravilhosas. Ouvinte dizendo aqui: algumas pessoas, elas chegam à igreja pensando que a mesma é uma comunidade perfeita, mas quando percebem a realidade se afastam
e se sentem frustradas. A convivência com outras pessoas é difícil, mas ajuda a amadurecer. Contam aqui os nossos queridos ouvintes, a quem eu quero agradecer sempre pelo carinho da audiência e a participação aqui pelo nosso WhatsApp 968038319, 968038319. Você tem uma experiência com isso? Conhece algum caso? Quer compartilhar a sua própria existência, a sua própria experiência sobre esse tema? Eu quero ver a sua opinião aqui no nosso debate 93 de hoje. A dificuldade com gente. Tem gente que tem dificuldade com todo tipo de gente. Tem gente que já tem dificuldade com outro tipo. Ó, esse tipo aqui eu não consigo. Esse tipo de gente eu não engulo. Ainda tem aquele que é capaz de encontrar alguém e dizer, ó, eu não bati com aquele ali não, hein? E aí ainda manda um gospelzinho, né? No meu anjo não bateu com o anjo dele. E aí a impressão é o seguinte: o que significa isso, hein? Que o pastor Ailton vai ajudar a gente, que é psicólogo, que vai ajudar a gente, porque tem gente que olha para uma pessoa que nunca viu na vida, essa pessoa, ele nunca conversou com essa pessoa, mas ele olha e diz assim, eu nunca, não fui com a cara dele, não fui com a cara dela. Tem gente que diz, é ciúme, é inveja, mas tem gente que não tem nada para ser invejado, não, é um negócio meio esquisito. Vamos saber aqui a opinião do nosso querido Desidério aqui com a gente aqui no nosso debate 93. Também vamos discutir aqui quando a pessoa não facilita o amor. Tem gente que não ajuda, hein? Tem gente que não ajuda, hein? Qual a melhor forma de repreender alguém que acha que está sempre certo? É errado desejar que as pessoas difíceis da nossa vida vão embora? Só tô orando pela sua vida, hein? Você tem que perguntar, orando? Como assim orando? Como descobrir se eu sou uma pessoa difícil na vida daqueles que me rodeiam? Quero ouvir a sua opinião, ouvinte amada, aqui na 93 FM. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. E aí, você consegue conviver bem com pessoas difíceis e que acham que sempre estão certas? 70% dos ouvintes por telefone dizem que conseguem conviver sim. Já 58% deles no site dizem, eu não consigo não. Eu quero continuar ouvindo a sua opinião, ouvinte amado, participando aqui do nosso debate 93 de hoje. Sempre muito bom ter a sua participação, a sua opinião, a sua sugestão. Sempre bom demais ter você aqui na melhor. Essa é a 93 FM. Esta, minha gente, é a rádio do povo de Deus. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Eu não sei o que o futuro me espera, mas sei em quem espero, em quem confio e descanso. Não sei o que vai acontecer, mas sei quem sabe que tudo sabe e tudo pode fazer e tudo pode fazer. Larará, lar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 á, e tudo pode fazer. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Pastor Ailton, Desidério, não tem esse. Eu tô falando uma coisa aqui, pastor, que as pessoas normalmente falam, né? Eu não fui com a cara, tem gente que não assume. Não assume. Mas que não foi mesmo, né? E alguns dizem assim, eu não fui com a sua cara. Ou disse, ainda bem, né? Pelo menos você tem essa opção. É verdade. Tem uma questão na psicologia chamada projeção, tá? Então, o que daquela pessoa que eu estou vendo, estou nela projetando de mim, enquanto algo que eu tenho, ou até mesmo enquanto algo que eu não tenho, que eu gostaria de ter. Então, por exemplo, uma pessoa, não necessariamente, isso não é uma regra, mas, por exemplo, uma pessoa que tem uma timidez muito grande, tá? Ela tem vamos sair da timidez, uma inibição, porque a timidez é diferente, uma inibição muito grande, ela frente a outras pessoas, ela não consegue se comunicar, não consegue relaxar, não consegue interagir. Aí ela está num ambiente onde tem uma outra pessoa que não tem essa inibição. Ela é uma pessoa que consegue interagir, falar, contar piadas,
Pode acontecer que esta pessoa que sofra desta inibição diga, mas como é que ele é? Ele gosta de ficar se mostrando, e projeta para ela alguma coisa que ela não tem, que ela gostaria de ter. O fato é o seguinte, sempre a questão do outro parte de uma análise que eu tenho dentro de mim. Ela não vem do nada. Eu não gosto dele, eu não gosto dela. Por quê? Porque tem alguma coisa dentro de mim que me marcou ou que me marca enquanto um traço que me constitui. E aí eu vou então transferir para aquela pessoa aquilo que eu não gosto, aquilo que me fez sofrer. E isso é da ordem até do preconceito. Ou seja, antes de eu permitir me conhecer, ser conhecido e conhecer aquela pessoa, eu estabeleço um preconceito sobre ela, porque ela é falante demais, porque ela é exibicionista, ela é falante demais porque ela quer chamar atenção para ela mesma, então eu estabeleço um preconceito a partir daquilo que a pessoa tem dentro de si, enquanto traço da sua personalidade, enquanto traço da sua forma de ser e de se apresentar no mundo. A questão nunca é o outro, muito embora o espelho que nós temos melhor é o espelho do outro, porque o espelho natural, como diz a Bíblia, nós contemplamos o nosso rosto e tão logo dele nós nos esquecemos. Daí as mulheres que estão toda hora no carro puxando aquele... Como é que é o nomezinho daquele negócio que tem o espelhinho ali no carro para poder ficar... Parasol. Para poder ficar olhando. Para não esquecer o rosto, pastor. Você tá achando que é porque elas se esqueceram? Esquece. Não, só tá achando que é por causa disso. Ele tá achando, ele tá filmando. Esquece. Tá entendeu? Agora, o outro, não, quando a gente olha para o outro, aquilo traça uma imagem interna em que nós... Mas ainda tem uma outra situação, pastor, também, que assim... tirando essa parte da área da psicologia, ainda tem a questão de que alguém, um amigo, né, que não vai com alguém, com a cara do outro, e aquele amigo, já que tu não vai também, não quero também. Exato. Né? A influência que acaba... A pessoa nem conhece a outra, às vezes a pessoa é uma pessoa maravilhosa, legal, mas por causa da influência do amigo, acaba... E não tem um negócio da pessoa que lembra a outra, não? Entendeu? Você encontra uma pessoa que você não conhece, mas ela te lembra alguém que você não gosta, que você não gosta, que, entendeu? Parece com alguém, sabe aquela coisa assim, meio que se você não sabe exatamente por quê, porque essas coisas em geral, você perguntar a pessoa, por que você não gosta? Eu não sei. Aí que diz, no meu anjo, entendeu? Não bateu com o anjo dele. É isso que a pessoa fala. A pessoa fala santo, né? Vamos falar sério aqui. A pessoa fala porque é santo, mas diz assim, por que houve? Não sabe por quê. Não sabe por quê? Tem razão específica. Eu acredito. Tem uma coisa, só um detalhezinho, JR, aí, que é uma coisa meio inexplicável, tá? Que realmente, às vezes, acontece de você, numa relação com uma outra pessoa, é meio inexplicável, mas ali, você olhar, não tem alguma coisa que não tá legal. E às vezes não tem mesmo. Entendeu? Às vezes a coisa realmente está complicada. Reverendo Paulo. O pastor colocou aqui muito bem. A gente, na arte assim de lidar com as pessoas, é sempre complicado, porque às vezes nós erramos tanto quanto as pessoas às vezes erram com a gente, no sentido que o pastor está falando aqui. Às vezes a pessoa nos trata mal, a gente projeta alguma coisa, diz que não gosta, mas a maneira que a gente vai tratar com isso, a maneira que a gente vai retribuir isso, geralmente as pessoas se afastam. Eu acho que o problema, as pessoas estão ficando mais doentes porque ninguém diz para elas também que elas estão doentes. Eu acho que o risco que Jesus correu quando Mateus 16, quando diz o seguinte: que diz o povo ser o filho do homem? Então assim, ele ouviu das mais diversas, já, Elias, Jeremias e tal, menos que ele só Pedro no final diz: tu és o Cristo, filho de Deus. Mas eu queria dizer que Jesus não queria ouvir muitas vezes aquilo que ele ouviu dos discípulos. Ele queria que as pessoas soubessem quem ele era. E às vezes a gente, no momento da convivência, no momento de estar... Porque existem pessoas que são realmente autodestrutivas, destrói elas mesmas, destrói o outro. Mas ninguém chega, às vezes um amigo, que a gente fala, não há amigos mais chegados que o irmão. Cadê os amigos? Cadê os profetas? Cadê as pessoas que vão chegar a dar um abraço e dizer: olha, meu irmão, você está equivocado, não faça isso, não haja dessa maneira, porque isso vai causar dano na sua vida espiritual, vai causar dano na sua vida com Deus, vai causar dano nas suas relações de amizade, porque tem pessoas que vão se afastando
E elas mesmas não se dão conta de que está ficando sozinha, está ficando solitária. Enfim, eu acredito nisso. Um de nossos ouvintes aqui nos conta o seguinte, gente, olha, minha mulher sempre acha que ela está certa, viu aqui, o pastora? E eu nunca consigo, viu aqui, eu tô lendo só, viu? Não tô falando nada não. Eu nunca consigo agradar a ela. Como me relacionar bem para não ter brigas? Acho que se eu questioná-la, ela vai discutir, e se eu questiono algo, ela não concorda e discute também. Então, se ele concordar, acho que ela discorda. Se ele discordar, ela discorda. Parece que o clima tá tenso. Tem que saber o que está acontecendo ali, né? Porque lidar com pessoas complicadas é um pouco difícil, né? Mas se ele discorda, ela discute. Se ele concorda, ela discute. Tem alguma coisa errada aí nesse relacionamento ou com ela. Pergunta não pra é? mim, né, pastor? A senhora você quer que eu responda o quê? O quê? Né? É mais fácil, eu lembro que uma certa vez com uma pessoa que eu me relacionava, eu sempre difícil. E eu respondi o que a pessoa queria ouvir. E a pessoa falou assim, mas esse não é o seu pensamento que eu te conheço. Eu falei assim, mas se eu falar o que eu penso, você vai brigar comigo. Tem então eu prefiro ouvir. Então a pessoa falou assim, mas eu falei assim, não, então a gente para por aqui. Conheço uma pessoa, diz aqui ouvinte, que não gosta de um certo biscoito. Olha bem. A pessoa não gosta do biscoito, beleza? Olha aí. Ela não gosta do biscoito. E fala pra eu não dar ao meu filho porque esse biscoito não é gostoso. A pessoa acha que não é gostoso. Ou então não é de Deus, né? Às vezes acontece. E diz pra não dar pro filho porque não é. Mas o filho gosta. Ela diz, mas o meu filho gosta. Ela acha que todos têm que concordar com ela em tudo. E acha que sempre tem razão. Veja bem, nós estamos falando de uma besteira. O menino lá gosta de um biscoito e a pessoa tá brigando com a mãe do menino porque a mãe do menino compra o biscoito pro garoto e ela que não gosta do biscoito. Gente, mas também, pelo amor de Deus, hein? É parente. É parente essa aqui, entendeu? Não é uma pessoa distante. Eu vejo que uma pessoa que sempre tem um pensamento assim, um argumento, né? Difícil, arrogante, ou que ela tá sempre certa, essa pessoa, ela é um pouco orgulhosa. Eu acho que falta humildade. Tem de tudo um pouco, né, de tudo um pouco. Eu acho que é uma pessoa que tá precisando se encontrar. Ela não se encontrou ainda, ela ainda não está satisfeita com ela própria. O que eu vejo das pessoas que eu lido, entendeu? Engraçado, pastor, o JR está falando que é uma bobagem, né? Uma besteira. Mas as pessoas que causam grandes confusões, grandes conflitos por questões de opinião, por essas questões, elas um dia começaram com pequenas coisas, com pequenas discordâncias. Parece que a alma dela se encheu. Se eu consigo criar uma confusãozinha, eu vou conseguir criar uma distorção muito grande, porque a gente vê essas coisas na Bíblia, aqueles pequenos comecinhos, aquelas coisinhas de início que chegam na proporção que chegou hoje, né? Agora, pastor, essas coisas adoecem a gente também, porque a gente está sempre procurando uma maneira de tratar melhor. Quando é casamento, a gente precisa ter aquela paciência, caminhar com a pessoa. Eu estava na fila do mercado esses dias, um menino pegando as coisas dentro do meu carrinho e jogando no chão, e a mãe olhando aquilo, eu peguei e joguei. Carrinho do mercado de compra. Do seu carrinho? Não, carrinho do mercado. Não, pois é, do seu carrinho. Você falou do meu carrinho. Não, eu tava o meu lá na fila, ele pegando do meu e jogando, e a mãe é criança, aquela coisa. Sabe o que eu fiz? Saí da fila. Pegando do seu carrinho, então. As coisas de dentro do carrinho que eu estava. Sim, do seu carrinho. Sim. E jogando no chão. A terceira vez eu peguei meu carrinho e fui para uma outra fila. Ou seja, quando é coisa assim, a gente pega, sai dali, vai embora e vai para outro para você não se aborrecer. Agora, quando é pessoas que fazem parte do seu convívio, aí é uma arte. Quantos aninhos tinha? 20 e... Não, tinha 5, 6 anos. Aí mas me incomodou, eu fui embora. Mas no casamento não dá para fazer isso. Né? Um convívio de relação não dá. Isso que ele coloca aqui, isso que você coloca, é característica de uma geração, tá? Que é denominada como geração Y, mas no caso sendo uma criança da geração Z. O que é? A falta de limites que não está sendo dado na família. Uma pessoa que não tem esse limite dado na família, na sua vida, enquanto uma pessoa adulta, ela vai se tornar uma pessoa, de certa maneira, o quê? Intragável.
né? Ela vai se tornar uma pessoa, de certa maneira, intragável, porque ela não tem limite. Ela vai achar que tudo aquilo que ela faz é correto, é certo, e ela não vai, então, ter uma maneira de poder interagir. Quem é que aguenta conviver com uma pessoa que extrapola os limites? Fala sério. É difícil. Aí, JR, né? a gente começa a observar o seguinte. Eu sou avó de dois meninos e sou mãe também, e a gente tem sobrinhos e vê crianças ao nosso redor. O que acontece? A gente começa a observar que existem crianças como essa que o pastor acabou de falar aqui, que fazem o que quer e os pais não dão limites. Então, quando o pai não dá limite, quando a mãe não dá limite, acontece isso. E outra coisa, quando você vê aquela criança que está crescendo e ela sempre é a melhor, ela sempre, tudo dela é certo, tudo de bom é para ela nunca está errada, o que ela faz é o certo, ela vai crescendo dessa maneira. E conforme ela vai crescendo, quando chega na sua adolescência, continua ainda, você é o melhor, você vai conseguir, porque você é melhor do que tudo, você é melhor do que todo mundo, você faz sempre certo. E quando vira um adulto, é essa pessoa que tem a verdade, não quer ser contrariada, porque ela cresceu sem ninguém corrigir. Não teve correção, sempre foi certa, a palavra final era dela. E chega na igreja assim. Ah, sim. Chega na igreja, quer ditar ordem pro pastor, quer ditar ordem pro ministério de louvor, quer ditar ordem pro ministério de dança. Não, porque tem que ser desse jeito, se não for desse jeito tá errado, pelo amor de Deus. E aí você tem que ver pai e mãe, você observa, pai e mãe que tá me ouvindo agora, observa isso no seu filho. O seu filho, por exemplo, chega pra você, quantas vezes eu já vi mãe ou pai falando assim, é assim que você quer? E o que ele quer tá errado. E o pai fala assim, é assim que você quer? E ele diz, é assim, então vamos fazer. Não, é assim que mamãe não quer dessa maneira, mas eu quero assim. Sem limite, né, pastora? Não Sem tem limite. Agora aqui tem outro ouvinte dizendo, tem uma senhora na minha igreja que só não fala comigo porque queria que meu namorado namorasse a filha dela. Eu nunca fiz nada de errado, JR, nunca fiz com ela, nem nunca falei nada também, mas ela acha que eu tenho culpa por meu namorado ter me escolhido e não a filha dela. Pastor, é a menina da mesa de hoje. Ela tem culpa? Claro que não. Não? De não falar com ela? Não. A namorada ter escolhido a outra? Não, a ter escolhido ela e não a filha da nossa irmã? Não, ninguém tem culpa aí. Aí não é uma questão de uma escolha só. É de um escolher o outro. O cara escolheu e ela escolheu e deu certo nessa escolha, pelo menos tá no namoro pra poder ver. É verdade. Né? Quer colocar, tem gente aqui, que não tem noção. Me ajudem, tem uma irmã na minha igreja que eu estou com implicância com ela. Gosto de gente sincera. Gosto de gente sincera, porque tem mesmo. Abre o jogo, irmã. Tenho implicância com ela desde o dia que eu entrei na igreja e fui convidada a trabalhar com ela. Na época, ela se mostrou muito autoritária e de lá pra cá a gente bate de frente, diz aqui o ouvinte. Ok, é autoritária, realmente trabalhar com gente autoritária é difícil, mas o que ela conta é que ela tem implicância, entendeu? É o tal do negócio que não fui com o teu jeito e tudo mais, hein, gente? Hein? Quem o tem quê? implicância é a pessoa que tem a nossa ouvinte que está escrevendo, ela tá dizendo, eu tenho implicância. Eu acho que é lá na minha igreja, né? Não? Olha aí, rapaz. Tem essas questões dentro da igreja e o perfeccionismo, ele encontra um lugar legal dentro da igreja. A doença, ela encontra um lugar legal dentro da igreja. A igreja, ela é comparada em tantas ocasiões como um hospital. Tudo bem. Mas quem é que quer morar no hospital? Quem é que quer ficar ali no hospital? Porque se a pessoa está curada, ela tem que ter alta, né? Para poder sair para a vida, para poder se relacionar. A questão é que às vezes essas doenças que se constituem perfeccionismo, autoritarismo, né? A ideia de que eu sou a pessoa que tem a opinião certa, isso se coloca muito dentro da visão, por vezes dentro da igreja institucionalizada, porque a religião, ela é baseada nisso. É só lembrar dos fariseus, só lembrar que eles, em regra, os caras eram doentes, eles eram intragáveis. Eles eram intragáveis e ainda hoje são, tá? Então, Jesus vai contra esse aspecto da relação deles. Agora, o Senhor Jesus, em termos de relacionamento, se vinha criança, ele abraçava.
certo? Se abraçava, brincava. Se via uma outra pessoa que estava com a necessidade, ele parava para conversar. Então, olha só, ele sendo filho de Deus, andava na rua, conversava com as pessoas, dava atenção para as pessoas. Gente, às vezes nós queremos ser melhores do que ele, ao invés de seguirmos o exemplo dele. E outra coisa, fazermos da nossa vida um desenvolvimento. Nós não estamos prontos. Paulo fala isso em Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vossa vida, ele a concluirá. Nós não estamos prontos. Se o outro te incomoda, é possível que o outro tenha lá umas dificuldades. Mas é bem provável que seja mais uma questão sua ou minha. Tem que analisar, né, pastor? Tem que analisar, né, pastor Paulo? Falou uma coisa interessante. A gente nunca está pronto, mas a gente precisa estar sempre tentando aprontar. Uma coisa você não está pronto. Melhorar. A outra você não buscar aquela... o John Wesley ele dizia, não a perfeição, não agir bem, mas o melhor possível. É verdade. A gente tem que estar... Então eu acho que isso passa também por um processo de uma experiência com Deus, sabia, gente? Porque quando você... Eu acho, lidar com Jacó, imagina Jacó naquela situação ali com Esaú, quando ele começou a aflorar, né, o auge da sua juventude, aquelas escolhas com a mãe, aquela coisa toda. A vida de Jacó antes daquela experiência no Val de Jaboque e depois é notória. Quando a pessoa lidar com Pedro, devia ser muito ruim. Pedro devia ser uma pessoa intragável. Às vezes até Cristo tinha que repreender ele duramente, até que ele teve realmente uma experiência. Então eu acho que isso, uma experiência com Deus profunda e marcante, torna a pessoa mais humilde, mais acessível. Uma de nossas ouvintes conta: vivi por muito tempo essa dificuldade de relacionamento com uma pessoa que participa do mesmo ministério que eu. Olha, nós batemos de frente muitas vezes, gente, porque ela era uma pessoa ignorante, achava que tinha que falar tudo o que achava e pensava sobre o seu próximo e acabava magoando uma pessoa que nunca se defendia. Eu não me segurava não em vê-la agindo desse jeito. Tivemos muitos conflitos. Eu sei que eu não sou perfeita, mas nós conversamos e os nossos conceitos foram revistos. Nos perdoamos e deixamos Deus agir nas nossas vidas. Hoje vivemos na paz do Senhor. Ela reconheceu o seu erro e eu também. Compartilhe aqui, finalmente, uma de nossas ouvintes. Então, é o que o pastor Paulo falou aqui, não tem jeito. Você vê que elas se perdoaram, se reconciliaram. Não tem melhor árbitro numa situação como essa do que o Espírito Santo agindo. A gente tem que deixar aquela luta de Jacó com Deus. Jacó teve que entender, tem que perder essa batalha, tem que perder essa luta. Nem sempre a gente vai ganhar, nem sempre a gente eu acho que a melhor característica de um servo de Deus é aquele que cede, aquele que sabe que uma hora ele vai ter que ceder, ele vai ter que abrir mão mesmo dos seus conceitos, mesmo do seu posicionamento, em prol de uma paz dentro da igreja, num relacionamento. Não tem como. E neste caso aqui, minha mãe é uma pessoa difícil e às vezes eu tenho vontade de falar várias coisas para ela, mas eu não falo para não magoá-la. Mas ultimamente eu tenho pedido a Deus para me levar para morar em outro lugar bem longe dela. Por favor, não divulgue o meu nome. Gente, vê se eu vou divulgar, que eu vou contar isso. Mas vejam que é uma situação complicada. A pergunta que eu faço a vocês é fato já notório aqui que existem pessoas difíceis. Mas mãe é mãe, pai é pai. Essas são exceções que a gente precisa suportar, aguentar ou ainda que seja papai, mamãe, a gente tem que lidar de outra forma. JR, a minha opinião é que todo pai, a princípio, é chato, né? Porque ele está agindo para poder colocar limite nos filhos, tal. Acontece que os filhos crescem e eles precisam definir a vida deles. E os pais, eles não acompanham o crescimento dos filhos e acham que eles sempre são pessoas que precisam ser guiadas. É uma questão de uma via de mão dupla. É o filho que tem que se posicionar como adulto, como coerente. Por que a mãe pega tanto no pé? Por que a mãe está falando tanto? Por que ela está chamando tanta atenção? Em todos os casos, quando uma pessoa fala alguma coisa pra gente, mesmo quando a gente não dá permissão para ela falar, é de bom alvitre que nós possamos parar e ouvir. Será que é isso mesmo? Se for, a gente aprende a lição e faz daquele limão uma limonada. Se não for, joga fora. Então é importante a ouvinte aí pensar, por que a minha mãe pega tanto no meu pé? Agora, é fato que se é uma pessoa adulta,
o respeito aos pais, a honra é da vida toda, mas ela deve traçar a vida dela, porque ela já tem condições, formação de poder decidir. Pastor, tem uma diferença aí entre o que o senhor disse aí, perfeitamente, tem pessoas que são assim, agora tem aquela pessoa seguinte, tá tudo ruim. Não é com o outro, não. Entendeu? Não tô pegando no teu pé. Essa roupa não tá boa, esse dia não tá bonito, esse canal de televisão não serve, essa comida tá uma droga, esse chão tá sujo, esse banheiro tá imprestável, essa não sei o que. Aquela pessoa que tem sempre uma palavra destrutiva, porque ela acaba derrubando a pessoa mais animada do mundo. Pelo amor de Deus, eu não tô aguentando mais. Então, às vezes a pessoa que fica no pé e tal, não resta dúvida, mas tem também o outro lado da pessoa que é uma pessoa desanimada, sei lá, como é que dá o nome dessa pessoa? Tem uma questão aí. Chata mesmo, né? Tem uma questão de família. Agora, tem uma não vou falar que é estatística, mas é uma colocação que fala assim, 5 otimistas, 5 pessimistas, 5 otimistas não conseguem levantar, um pessimista não consegue levantar 5 otimistas, mas um pessimista pode derrubar 5 otimistas. Uma pessoa pessimista é difícil de conviver. Mas isso não seria, pastor, o senhor que é psicólogo, não seria, claro que a gente não só na psicologia, mas também na área espiritual, não seria um problema interno da pessoa mal resolvido com ela própria? Sem dúvida, porque a Bíblia fala que a boca diz o que está cheio o coração. Se o coração está cheio de amargura, se o coração está aprisionado, se o coração está rancoroso, se o coração está magoado, essa pessoa vai ter que visão do mundo. Né? Ela vai ter uma visão negativa demais. E ela não é só enferma na sua alma, né? Não é só enferma emocionalmente, mas acaba adoecendo o próprio físico. Claro. Eu conheço pessoas que para elas tudo está ruim, tudo. São pessoas extremamente doentes. Claro. Doentes fisicamente, porque não tem uma coisa boa que ela possa ver, que ela... o sol apareceu, tá me queimando, não quero esse sol. Então não tem uma coisa boa. Irmã, só tem um absurdo, JR, de pessoas que têm uma questão de uma autoestima tão baixa, mas tão baixa, que elas, no mecanismo, eu creio até inconsciente, elas adoecem. Exato. Para chamar a atenção do outro, para ter a atenção e o carinho do outro. Olha aqui, ouvinte dizendo, eu sou assim, JR, é difícil. Eu aceitar as coisas, eu sei que eu tô errado em pensar assim, como faço para mudar isso? Agora, desviado tá sendo pior ainda, e vai piorar ainda mais, o ouvinte. Mas ele relata isso aqui, tá nos acompanhando, o reverendo Paulo, tá nos ouvindo agora. Existem pessoas, com o apóstolo Paulo tentou conviver com algumas pessoas, né, desse nível, tentou ajudá-la, tentou discipular, investiu em pessoas, acreditou em pessoas, mas nem todos a gente tem resultado que a gente espera. Aliás, existem pessoas que nunca vão mudar, é bom dizer isso aqui. Existem pessoas que convivem perto de nós, alguns amigos que você reclama deles o tempo todo e você mais adoece reclamando deles do que propriamente eles com a doença que tem. Então eu acredito, né, que Paulo, quando fala de Alexandre o Latoeiro, ele diz em 2 Timóteo 4, ele diz o seguinte: Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dê a paga segundo as suas obras. Ou seja, ele não fala do diabo aqui, não fala ele fala que existem pessoas que causam males nas outras. Vocês acham que quando a pessoa começa a assumir, já é um passo, né? Mas não é tudo, né? Tem gente que para aí. Não, eu sou assim. Assumiu, não resolveu ainda. Quer ficar. Esse ouvinte não quer ficar. Esse ouvinte aqui, quando nos escreve, esse aqui que eu acabei de ler, que infelizmente ele está desviado, ouvinte, você não está nos ouvindo hoje à toa. A graça de Deus, ela se revela sobre as nossas vidas diariamente. É o tempo da volta, de estar na casa de Deus, mas tá de verdade. Agora não faço, não, vou arrumar as coisas, depois que arrumar tudo, eu volto para a igreja. Você não vai arrumar nunca. Nunca. Você precisa da igreja, você precisa do evangelho, precisa da palavra, do louvor, da oração, da comunhão, do crescimento espiritual. Você precisa da igreja, que quem instituiu a igreja foi Jesus Cristo. Tem gente que é dono de igreja. Esse é um dono proprietário de igreja aí, não é esse que você deve se referir. Mas o dono da igreja, o proprietário, de onde vem a origem, a fonte da igreja,
é o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos da igreja para crescer. Então, JR, esse nosso querido irmão aí que está nos ouvindo aí, não tem uma outra saída senão procurar ajuda dentro da igreja, né? Com pessoas. Tem gente que pode ajudá-la. Eu sei que muitas das vezes, JR, experiências, né? Possam ter trazido para ele algumas mágoas, algumas marcas, mas não há outro lugar para que ele possa ser ajudado nessa situação, porque o mundo, se ele for para o mundo com esse pensamento, o mundo vai sugar tudo que ele tiver de bom. Quando ele não servir realmente para nada, joga fora. Então não tem como, ele ligou o rádio, está escutando esse debate, essa nossa conversa, e eu creio que o coração dele vai ser alcançado pelo Senhor. Hoje a graça e a misericórdia de Deus vão alcançá-lo nesse início de tarde. Ouvintes compartilhando as suas opiniões com a gente, eu sempre agradeço aqui o carinho dos nossos ouvintes. A nossa ouvinte que encaminhou o e-mail, ela deixa aqui com a gente uma frase que foi o destaque do pastor Desidério, né? Sei que a Bíblia diz que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, mas e quando a pessoa não facilita o amor? Tem gente que não ajuda, né, pastor? Não facilita, torna-se um pouco mais difícil, mas esse sentimento, essa decisão, ela é pessoal, tá? Você pode não, assim, ter uma proximidade com aquela pessoa porque o temperamento dela não permite, mas também o seu não permite. Nós temos que entender que não é só ficar falando do outro, porque o outro é assim. Eu também tenho lá as minhas dificuldades, que são grandes, que também atrapalham. E aí, você não está numa relação de proximidade com o outro, né? De estar ali compartilhando. Isso não quer dizer falta de amor. Não quer dizer falta de amor. É dizer que tem um respeito, mas que há um limite em que naquele ponto você então não pode se aproximar. Eu não me aproximo de todas as pessoas no sentido de poder abrir meu coração. Não é para todo mundo. Eu tenho alguns amigos que se identificam comigo em que eu posso estar mais à vontade, compartilhar, brincar e isso e tal. Agora, reconhecer que tem pessoas difíceis por vários motivos. Pode ser até uma questão de um problema psicológico, a pessoa tem uma questão lá disfuncional, é uma pessoa bipolar, tá? A hora que ela tá muito bem, a hora que ela tá muito mal, e fica complicado porque você não sabe nesse dia como é que ela tá bem ou ela tá mal, para você poder abordar. Tem gente que são pessoas difíceis porque elas têm uma compreensão equivocada da vida cristã, sabe? São pessoas ligadas a um legalismo, elas não, porque é dessa maneira, elas não são apropriadas da graça de Deus. E tem pessoas que são difíceis porque elas têm uma baixa autoestima, foram muito exploradas, muito assim imperativas numa educação quando pequena, então elas têm, nós temos que entender isso e ver se é possível ter uma proximidade. Agora não tem gente que senta confortavelmente na poltrona do eu sou difícil e vocês vão ter que me aturar. A pessoa senta ali e aí todo mundo fica, olha, cuidado, fulano é difícil, é o jeito dele, rapaz. É o jeito dela, ele é assim mesmo. Não liga não, assim, é como se assim, toda a sala tivesse que mudar em função da pessoa que sentou naquela poltrona reclinável, e tem uma que estica também. Como é que chama aquele negócio que estica? Bom, a cadeira do papai? Não, pode ser essa aí. Aquela pessoa tá aquela esticada aí e fica lá confortável. Todo mundo tem que mudar em função dele ou em função dela. Isso é justo, irmãos? Não, justo não é justo, JR. E assim, a pessoa, se ela tivesse uma visão futurista, ela vai ver que o tipo de gente assim, são pessoas que terminam sozinhas. Porque até a nossa paciência, né? A nossa misericórdia se esgota. Seja você pastor, seja você... Se esgota. Esgota com gente de dentro de casa. Imagina com gente de fora. E aí as pessoas ainda usam... Cadê o amor da palavra? Mas espera aí, até o amor da palavra, né, em algumas situações, ele chega a um limite. A gente chega num limite de que nós mesmos... já que você não quer, filhinho, fica no seu lugar, então, Deus te abençoe, né? De repente você encontra alguém assim, par, né? Alguém igual a você, porque... Desculpa. Pode falar. Só que as pessoas, às vezes, elas confundem um pouco essa coisa do amor
com a pessoa aturar a outra, né? Então, por exemplo, ela está sempre certa, mas você continua amando, independente. A sua paciência pode até acabar, mas você vai continuar amando. Porque eu não quero perder minha bênção diante do Senhor, porque a palavra ou o sentimento, o amor de Deus em nós, que deve ser para o outro, tem que haver. Agora, não quer dizer que, de repente, em algum momento eu vou perder a paciência com ela. Mas eu preciso amá-la, continuar amando. Não é? Até por conta da definição de 1 Coríntios 13. É paciente. Tá? Que a gente suporta, usa muito para casamento, mas não tem nada a ver com casamento, mas pode ser aplicado, que o amor é paciente, é benigno, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Uma dica é o seguinte: a pessoa é chata, intransigente, aquela coisa. Mas uma dica, um exercício espiritual, tenta ver uma coisa positiva nela. Porque aí, por um viés positivo, Deus pode dar a clareza de desarmar uma bomba e ajudar. Pois é, pastor, mas o ponto é o seguinte, volta à sala, tá bom? Tá todo mundo na sala, tem 30 pessoas, tem 29 pessoas naquela sala e mais aquele irmão, 30 ao todo, beleza? 29 estão achando pontos positivos naquele irmão, estão convivendo com ele. Mas o bendito irmão não vê ponto positivo em 29. Entendeu? Eu acho que é isso que muita gente, chega uma hora que a pessoa cansa e aí ela diz assim: não quero conviver mais, porque eu já fiz de tudo, e aquela pessoa continua. Todos têm que bajular aquela pessoa. Se não fizer o que aquela pessoa quer, as pessoas não ficam em paz, porque esta pessoa é do tipo que inferniza, e se tiver algum tipo de poderzinho, então aí é que essa pessoa cria dificuldade. Então, é preciso que todos nós possamos olhar o lado positivo, fazendo tudo para o bom convívio, mas é necessário que alguém seja franco, doce. Aí, pastor, é o seu destaque, qual a melhor forma de repreender alguém que se acha sempre certo, para a gente poder analisar e dizer assim: como é que a gente faz para falar com esta irmã ou este irmão, que é o 30º lá, e está sentado naquela poltrona confortável, perninha esticada, enquanto os 29 estão ali fazendo de tudo para evitar briga, para não dar confusão, para não brigar, vendo ponto positivo, canta musiquinha, entendeu? Leva biscoitinho, não aquele biscoito. O outro biscoito. O outro que pode. Primeiro, essa palavra repreender não vai ser usada para essa pessoa, porque essa pessoa, se ela sempre tem a verdade, é uma pessoa que não gosta de ser repreendida. Então, se eu for falar com essa pessoa com esse tom de repreensão, eu posso perder meu tempo, né? Então, não existe isso. Agora, se eu já conheço essa pessoa e sei que aquilo que ela pensa, continua pensando, eu não tenho que repreender. Eu nem vou, eu particularmente na Diege não vou, porque eu vou perder meu tempo, vou me aborrecer e quem sabe vai ter até uma discussão, uma briga entre nós dois. Então eu vou preferir me afastar naquele assunto, entendeu? Então a questão é, se a pessoa continua fazendo ou falando e eu posso chegar e dar um toque com carinho, dar um toque, etc. Será que, olha, você de repente está certo por aqui, mas se fizer assim não é melhor? Você não acha? As pessoas estão percebendo assim, ou então a palavra diz assim, ou então o resultado ideal seria esse? Eu iria dessa maneira, né? Agora, se a pessoa não quer de jeito nenhum, eu me afasto, porque eu não vou perder meu tempo com uma pessoa que não quer ouvir e não quer se doar para as outras e não quer mudar. Eu não perco meu tempo. E a gente, infelizmente, tá cercado de muitas pessoas assim, né? Que por mais que você, com todo carinho, com toda a sabedoria, né, com toda a graça de Deus, fale, se ela tiver decidida dentro dela a não mudar, nós vamos gastar o nosso tempo. Você vai perder tempo, né, com uma situação dessa e vai acabar atrapalhando absolutamente tudo que você planejou de sentar, de conversar, de falar. É muito difícil mesmo. É interessante, pastor Márcio, que essas pessoas, elas são não somente destrutivas, mas elas são agressivas. Essas pessoas, quando chegam a tomar esse tipo de atitude, elas são acusadoras. Você não pode falar nada, acho que elas tentam te rebater até com um próprio defeito que você supostamente tem.
e ele se defende te atacando. Então, ele não consegue nem desenvolver as ideias dele, não sabe nem dizer por que ele é daquela maneira. Ele simplesmente vai te atacar, ele vai querer te acusar, ele vai querer dizimar você daquilo ali. Ele não, é incapaz de ter um diálogo com essa pessoa. Então, o que eu faço? Eu acho que tem momentos, bajular demais também, como o JR falou ali, vai continuar deixando a pessoa achando que está fazendo o que é correto, que o mundo gira em torno dela. Não gira, ela não é a última Coca-Cola no deserto. Tem que deixar sozinha assim lá no cômodo. Se tá lá na sala, vai todo mundo pra cozinha, fica todo mundo conversando e deixa lá o bendito lá se sentir sozinho. Ninguém quer ficar comigo. Não dá, porque se instaurou um clima de insuportabilidade na família, que ou a gente sai e deixa ele sozinho, ou então na igreja, na família, em casa, no casamento. Eu penso assim, que tem essas pessoas, mas eu penso que ninguém ocupa uma posição assim do nada. Tem uma história na vida dessa pessoa, e essa pessoa que se coloca nesta posição, muito embora aparente ser uma pessoa resolvida, é uma pessoa que sofre, tá? Porque ela sustenta uma situação muito complicada. Aí vamos pensar no que Deus fez em Jesus para nos atrair. O que Deus fez em Jesus para nos atrair? Para quebrar o nosso coração, certo? O que foi? Um gesto. Existem momentos em que a palavra não vai resolver, mas você pode quebrar um muro de resistência, pode, com a ação de Deus espiritual, dentro de um nível que pode ser de mais incisão ou não. Por exemplo, Paulo resistiu a Pedro cara a cara, discordou, falou para ele, não é assim, brigou com ele, nem por isso foi cada um para o seu lado. Então existem momentos, você tem que saber dosar, espiritual. Um gesto, o que Jesus fez com nós? Um gesto de amor. Pessoas que são assim, duras, eu acho que a gente deve tentar quebrar com gesto. Faz alguma coisa para agradar. Exato. Se ela morder a isca... Ouvinte dizendo, JR, aqui em casa eu sou o chato, arrogante e o difícil, porque eu quero que faça algumas coisas do meu jeito, sendo que 80% das vezes que me contrariam, acaba dando errado. Pior que quando eu estou com a razão, ainda ficam com raiva de mim. Até já percebi que quando eu erro, eles se alegram. Será que o errado sou eu? Pergunta o nosso ouvinte. Tem vocação para Deus. Claro, não é errado nele, não. Isso não tem como. A gente tá numa situação como essa dentro de casa e nem sempre dá certo o que você quer e nem sempre dá. As coisas da vida são assim. Sua família é normal. É normal, você é normal, sua família é normal, como todas as famílias aqui representadas, meu irmão. Vou só relembrar que ele fica indignado quando é contrariado. Ele fica com raiva. Eu, você, todo mundo, né? Ser humano em geral, ele fica. Mas aqui parece que já existe um ambiente onde ele está dizendo assim, olha, 80% tem a pesquisa. É uma pesquisa. Entendeu? 80% das coisas que eu digo assim, faça isso, eles não fazem, dá errado. E eles ficam com raiva de mim. Entendeu? Aí quando eu erro, o 20% lá que eu erro, eles pegam no meu pé, ficam aí me zoando. JR, o pastor Desiré falou aqui uma coisa muito séria. O que acontece? Tudo depende de como você organiza, de como você faz. Muitas das vezes, né, a minha opinião dentro da minha casa é a menor. Mas do jeitinho que a gente fala, a gente acaba levando os filhos, a esposa a fazer a coisa certa, a coisa que eu gostaria que fosse feito, e deu certo. Tudo depende, né? Porque ele já levantou um muro, 80% além da pesquisa, e é assim, assado, dessa maneira, dessa outra. Então ele precisa dar uma revisada de como ele pede, de como ele tenta impor a vontade dele. Agora, né? Ele é tão bom, pastor Márcio, que ele já deu até a porcentagem, 80% do que eu falo. E tem uma coisa, essa porcentagem, essa pesquisa não é fidedigna. Não, é dele. Porque ela pode... Nenhuma pesquisa mas a dele, só dele deve ser. Não, mas ele está dizendo, ele está querendo dizer, ele está revelando, está dizendo o seguinte, olha, será que eu estou errado? Ouvinte, de certa forma sim. Claro. Porque todas as vezes que a gente acha que só a gente está certo, a gente está errado. Porque a gente está achando que está todo mundo errado. Todo mundo tem erros e tem acertos. Todos nós temos erros e acertos. Nós precisamos sempre rever. É claro que às vezes você tem uma pessoa numa casa que ela tem uma habilidade de raciocinar, de refletir, de pensar um pouco mais amplamente. Não é que seja mais inteligente, não.
Pensa mais amplamente. Tem gente que é mais imediatista, tem gente que já pensa em médio e longo prazo, consegue analisar. Tem gente que tem experiência, já fez isso. Não resta dúvida. Agora, a gente não pode ser bom e não dá para ser bom em tudo. E outra coisa, tem casa que a pessoa descansa no outro. Então pode ser, ouvinte, que esteja todo mundo descansando em você. Você vai ficar cheio de rugas aí e o povão vai ficar aí, ó, na estica. Porque você está se preocupando com tudo, com todas as coisas o tempo inteiro. Dentro de casa, em qualquer lugar de relacionamento, a gente tem que delegar. Todo mundo pode participar. Então, você pode estar certo e quando certo, você pode estar errado. E você pode estar errado. E quando errado, você pode estar certo. Ajudei muito. Ajudou com essa frase final. Olha, ontem no estudo bíblico na minha igreja com o pastor Remy, o assunto foi exatamente esse. E eu achei muito interessante que nós chegamos à conclusão ali naquele estudo bíblico que o ideal, inclusive conforme a Bíblia mostra, é que a gente tome decisões juntos. Não é? Que todos nós venhamos conversar, não só em casa, na família, como na igreja, para tomar uma decisão, para direcionar um assunto, algo que vai ser feito. E na família também. Às vezes o marido decide algo que não ouviu a esposa, não ouviu os filhos. Ou a mulher decide algo que não ouviu o esposo, não ouviu os filhos. Então há necessidade de sentar e tomar uma direção. Quero agradecer a vocês, ouvintes amados, a turma do Facebook aqui, muita gente opinando aqui, ó. Eu até tento, mas algumas pessoas se acham perfeitas. Outro vídeo, eu conheço uma pessoa que se acha sempre na razão, acha que nunca está errada. Outra ouvinte aqui no Face dizendo, olha, eu consigo sim. Bem, no fundo, cada um tem uma razão para ser o que é e nem sempre temos esse conhecimento. O ouvinte tá dizendo, ó, às vezes a pessoa tem um trauma, tem um problema ali, a gente tem que analisar, né? Outro ouvinte, eu até tento conviver, mas prefiro me afastar, pois as pessoas só ficam bem quando as pessoas ao seu redor concordam com tudo o que ela diz. Outro ouvinte, JR, as pessoas me acham arrogante e sempre certo, eu odeio achismos. Eu tento ser bem imparcial e a maioria não aceita. E dentro da minha imparcialidade, se eu acreditar que eu tô certo ainda mais dentro da palavra, nem minha mãe, minha noiva, nem uma multidão consegue mudar a minha opinião. Trazendo aqui nossos ouvintes as suas opiniões no Facebook, no nosso WhatsApp, por telefone, também por e-mail. Muito obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. É sempre muito bom estarmos juntos aqui na 93 FM, a melhor. Estamos juntos no Debate 93. Pesquisa 93. Então, você consegue conviver bem com pessoas difíceis e que acham que sempre estão certas? A gente encerra com 68% dos ouvintes por telefone afirmando que conseguem, já 59% deles no site conseguem não. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje. Sempre um privilégio ter você com a gente aqui na nossa 93. Muito obrigado aqui aos companheiros. Pastor Márcio, obrigado, um forte abraço, Deus te abençoe sempre, meu irmão. JR, eu que agradeço mais uma vez estar aqui nessa sexta-feira abençoada, dia que o Senhor fez para nós nos alegrarmos e nos regozijarmos nele. E você que se sente chato, você que se sente, né, mal, olha, procura aí, né, ter um momento de intimidade com o Senhor, que Deus pode mudar. Mudou Jacó, mudou Pedro, mudou a mim, pode mudar você, mudou a pastora, mudou todo mundo aqui, pode mudar você também. Muito obrigado, reverendo Paulo. Obrigado, JR, grande abraço para você, para os nossos amados ouvintes. Quero deixar um beijo aqui para minha esposa Cláudia, um abraço para os meus filhos e um grande abraço também para a minha igreja Metodista Central em Nilópolis. Pastor Ailton Desidério, forte abraço, meu irmão. JR, um abraço os amigos, irmãos aqui, ouvintes amados. Um abraço todo especial para o meu amigo Pastor Pedrão da CBRI. Estamos juntos, varão. Deus te abençoe, você e sua casa e sua família. Amém. Pastora Nadiege, obrigado, um abraço. Um abraço a todos os nossos ouvintes, à nossa igreja IBCN, ao pastor Remy, a Silvéria, sua esposa. Quero também deixar um abraço para a diaconisa Nilza, que é uma das intercessoras do projeto Edificando Adoradores. E também um beijão para o meu neto Arthur, que fez aniversário ontem, e o genro Guilherme Bussinger, também, que fez aniversário ontem. Maravilha, eu quero mandar um abraço para você que acompanha a gente. Não aguenta mais tanta impunidade e corrupção no país.
está correndo país afora uma grande campanha, 10 medidas contra a corrupção, 10 medidas que podem mudar um pouco esse quadro da justiça no país. E é necessário que existam algumas mudanças, e para que essas mudanças existam, é fundamental que haja participação popular. Então essas 10 medidas, elas podem ser encontradas no site 10medidas.mpf.mp.br. Vou repetir para você anotar: 10medidas.mpf do Ministério Público Federal. .mp de Ministério Público.br, e através desse site você tem acesso a essa lista, a participação. Precisamos já de muitas assinaturas para que as mudanças aconteçam de fato e de verdade num país tão lindo, tão querido e tão amado como é o nosso Brasil, mas tão castigado pela corrupção. Essa é uma campanha que a 93 FM abraçou, é uma campanha que não tem nenhuma conotação político-eleitoral, ela é sempre política, porque tudo que a gente faz na vida tem esse âmbito político de relacionamento, de atitudes, mas é extremamente voltada para essa mudança. É uma proposta do Ministério Público que ganha no país uma grande respeitabilidade. A gente espera que continue assim, que ninguém possa caminhar de uma maneira contrária, porque hoje, se existe uma área que tem sido extremamente respeitada, é a área do Ministério Público. Vamos continuar orando por aqueles que têm essa responsabilidade das investigações e aqueles que têm que julgar, o poder judiciário. Vamos orar uns pelos outros, pedindo a pastora para orar conosco, apresentando o tema de hoje diante de Deus em oração. Também vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, a vida, te agradecemos a tua graça, o teu amor sobre nós, Senhor Deus, e nesse momento agradecemos também pela Rádio 93, pelo debate, por aqueles que estão ouvindo. Pedimos a tua bênção sobre todos, Senhor, e também sobre aqueles que estão enfermos, que tu venha, Senhor, consolar, venha curar, venha direcionar cada um, Senhor. Nos dê a tua paz, a tua direção e dá sabedoria a cada um de nós, para que possamos, Senhor Deus, agir de forma correta, de forma exata, de forma humilde, Senhor Deus, diante das questões, que nós possamos ser bênção na nossa família e que possamos, Senhor Deus, ouvir mais e falar menos. Nós oramos já agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.